certinho, tá tudo certo aqui também. Então, beleza. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui à nossa segunda aula do nosso intensivo aqui de francês. Ontem a gente teve a nossa primeira aula aqui, que foi bem legal. A gente viu vários conteúdos de francês aqui com o filme Les Intouchables. Foi bem bacana, a gente aprendeu bastante. Vimos aí a importância, né, da imersão francesa. Então, pessoal, é o seguinte. Hoje, o que acontece? A gente vai falar um pouquinho mais, não de imersão, a gente vai sim fazer prática, que é o objetivo aqui da nossa imersão, é prática, sim, com certeza. Deixa eu fechar o chat aqui, aí, beleza? Mas a gente vai falar também aqui um pouco mais também de memorização, porque é um dos pilares importantes para a gente aprender francês, para a gente conseguir sair aí de um nível mais básico e ir para fluência, é a memorização. Faz parte do aprendizado e vocês precisam saber como que a gente faz para memorizar, tá bom? Então, a gente vai começar aqui na aula de hoje fazendo mais a prática e depois a gente vai falar um pouco mais sobre memorização, tá bom? E eu vou explicar para vocês aqui como que vocês vão fazer a imersão não, a memorização, o que que vocês vão fazer como exercícios para melhorar aí a memorização, a retenção do que você aprende em francês. Combinado assim? Beleza, pessoal. Então vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela do meu computador e a gente vai primeiramente aí assistir o vídeo de hoje do Les Intouchables, né? Que obviamente o nosso intensivo ele é sobre o filme Les Intouchables, então a gente vai assistir uma curta cena aí do filme. Ontem a gente assistiu a cena da entrevista de emprego ali, onde a gente conseguiu ver a diferença do francês formal e do francês informal, né? E hoje a gente vai assistir uma cena do filme onde eles vão numa ópera, né? Onde eles vão lá ver um concerto, na verdade é mais uma ópera mesmo, né? Então, a gente vai ver ali o que que eles... Uma breve conversa que eles têm ali, mas que vocês vão ver que tem também muito conteúdo, muito vocabulário formal e informal também, ok? Então, deixa eu abrir aqui para vocês o vídeo, vou compartilhar na minha tela, tá? E aí vocês vão me dizer se vocês estão ouvindo, estão conseguindo ver. Tem alguns minutinhos. Vamos lá. Só um pouquinho, gente. Compartilhar o som. Deixa eu colocar aqui. Ok. Vocês estão vendo meu vídeo aí na tela? Então, beleza. Então, vamos começar aqui, então, a ouvir primeiramente, ó. A gente vai ver essa cena e depois a gente vai fazer uma análise, frase a frase, aprender bastante conteúdo de francês, tá? Então, bora lá. Não se apavore se for a primeira vez, tá tudo certo. E vamos lá. Monsieur, vos billets, s'il vous plaît. Bonsoir. Alors, c'est juste là. Très bien. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Si vous nous cherchez, on est là. On bouge pas, enfin surtout lui. Attendez, qu'est-ce qu'elles cherchent les femmes à votre avis? Je sais pas. La beauté, le charme, l'élégance. Mon cul. Elles cherchent l'oseille, la sécurité. Demandez-lui à lui, là. Et là, vous avez des arguments. Je suis peut-être naïf, mais j'espère que je peux séduire encore avec autre chose que mon compte en banque. Vamos ouvir mais uma vez aqui? Alguém entendeu alguma coisa aqui? Dessa situação? Mais ou menos, zero. Entendi. Deu para entender o contexto ali. Vocês podem comentar aqui também no chat, tá? Deixa eu ver aqui quem foi. Foi o Ederson, acho que fez assim, ó. Mais ou menos, né, gente? A Valesca também falou que, mais ou menos. É normal, tá, pessoal? É bem assim mesmo no começo. A gente vai agora ouvir de novo, tá? Mais uma vez. E depois a gente passa aqui mais para a prática de cada frase. Vamos lá. Monsieur, vos billets, s'il vous plaît. Bonsoir. Alors, c'est juste là. Très bien. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Si vous nous cherchez, on est là. On bouge pas, enfin surtout lui.
Attendez, qu'est-ce qu'elles cherchent les femmes à votre avis? Je sais pas. La beauté, le charme, l'élégance. Mon cul. Elles cherchent l'oseille, la sécurité. Demandez-lui à lui, là. Et là, vous avez des arguments. Je suis peut-être naïf, mais j'espère que je peux séduire encore avec autre chose que mon compte en banque. Ok. Vamos voltar aqui. Deixa eu ver. Aqui. Ó, o Domingos falou: é a minha primeira vez e não entendi nada. A Nikita falou uns 70% e o contexto foi bem entendido. É isso aí, gente. Ó, vamos lá. Agora eu vou compartilhar com vocês aqui agora a tela do meu computador onde eu escrevi. Eu fiz a transcrição ali, né? Do que foi falado. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo aí? A letra tá grande o suficiente ou vocês querem que eu aumente? Tá bom? Tá. Então vamos lá, pessoal. Vamos lá, então, agora para a prática aqui. Quando essa cena. Deixa eu contextualizar essa cena aqui e esse diálogo entre os dois ali, esse mini diálogo. O que acontece? O Felipe, que é o nosso personagem ali, que ele é o tetraplégico, né? Ele faz anos que ele está numa cadeira de rodas e ele gostaria muito e que ele não teve mais nenhum tipo de relação com uma mulher. Ele não teve mais nenhuma namorada, ele não casou, enfim, ele não teve nenhum tipo mais de relação amorosa com uma mulher. Então, o que acontece? Ele gostaria muito de poder ter uma relação com uma mulher, mesmo sendo tetraplégico. E aí, na cabeça dele, ele pensa assim que é praticamente impossível isso acontecer. Ele até fala, nossa, que mulher que vai querer um homem que é tetraplégico? Mas o que é legal no filme é que o Dries, que é o outro personagem ali, né? Ele fala assim, ele incentiva muito o Felipe a ter uma relação amorosa e de pensar assim, não é porque você é tetraplégico que você não pode ter alguém na sua vida, né? Então, essa cena, ela marca bastante. Depois amanhã a gente vai ver o diálogo inteiro ali entre os dois. Inclusive, a gente tá vendo uma parte que é só agora, porque senão ficaria muito longo realmente essa parte da ópera, mas realmente é legal assim esse contexto de ver o Dries ali sempre estimulando o Felipe. E aí, o Dries e o Felipe, o Dries, ele é o funcionário do Felipe, né, como a gente viu ontem ali, e eles começam ali a ter uma relação assim mais de amizade, onde o Dries, ele vai, como fala, ele vai, assim, realmente entrando na vida do Felipe de uma maneira como os outros funcionários nunca entraram antes. Então, eles realmente vão criando esse laço de amizade. E ele vai levando ele para vários lugares que às vezes ele não ia antes e tal. Então, é bem bacana, assim, de ver durante o filme a relação dos dois. E aí, nessa cena aqui, o que acontece? O Dries leva, então, ali o Felipe para ópera, porque lembra, quem estava na aula de ontem lembra que eles tiveram uma conversa na entrevista de emprego sobre música. Quem estava aí lembra, né? Eles até tiveram uma certa discussão ali, que como assim eu não conheço o Chopin, Schubert, não sei o quê, né? E aí ele fala assim: eu conheço muito bem. O Felipe fala: eu sou especialista nisso, eu gosto muito de música, né? Então eles vão lá agora para assistir um concerto e ver, né, a ópera ali. Então é nessa parte que a gente parou aqui agora no filme, tá bom? Então vamos lá. Eu vou fazer aqui então agora uma análise de cada frase que foi falado e fazer algumas explicações para vocês. Bora lá. Primeira frase do vídeo ali, a moça que tá ali na porta, na entrada, ela fala assim: Messieurs, vos billets, s'il vous plaît. Messieurs, vos billets, s'il vous plaît. Ela tá pedindo ali, ela pede, estica a mão e fala: Messieurs, vos billets, s'il vous plaît. Ela tá literalmente pedindo para eles darem os bilhetes de entrada na ópera, né? Então, senhores, os seus bilhetes, por favor, né? O ticket, digamos assim, de entrada ali, né? A entrada de vocês, por favor.
E aqui eu já quero dar uma explicação para vocês. Uma explicação, primeiramente, de vocabulário e depois de pronúncia. Vamos lá, pessoal, em francês, para a gente falar senhor e senhora, eu acho que a maioria das pessoas geralmente sabe que a gente fala monsieur. Só um minutinho, gente. Acho que deu uma. Aí. A gente pode falar monsieur e a gente pode falar madame, certo? Monsieur para dizer senhor e madame para dizer senhora, correto? Então, já a pronúncia do madame, que já é um pouco mais fácil de pronunciar em francês. Essa pronúncia do monsieur, ela tende a ser um pouquinho mais difícil, principalmente no começo, tá? Tem gente que vai falar um E aqui, monsieur, ou vai falar mi, né? Mas é me. Se você quiser até ir repetindo aí comigo, pode ir repetindo, tá? Só não ativa o microfone, mas pode ir repetindo aí na sua casa. Monsieur, com biquinho francês, tá? Então, monsieur significa senhor e madame, não falo o E no final, madame, senhora. Beleza, mas gente, e no plural, como que a gente fala aqui? Messieurs, olha a diferença de um para o outro. Monsieur e messieurs. Então, senhores. E alguém sabe como fala madame no plural? Alguém tem ideia de como fala madame no plural? Madame, Como, Rimendes? Não entendi. madame, Mesdames, mesdames. tá? Mesdames. Deixa eu só ver aqui que o meu áudio, ele tá muito... Eu não tô ouvindo direito vocês. Deixa eu ver se é o meu áudio que tá baixo aqui. Só um minutinho, pessoal. Hum, Não, acho que tá certo. Ok, vamos lá. Mesdames. Então, mesdames significa senhoras. Senhoras. E aí, por exemplo, quando você vai num, sei lá, num show, num concerto, num espetáculo na França, vamos supor, alguns dias atrás eu fui para Disney, em Paris. Cheguei lá na Disney e no começo de um dos shows, eles misturam bastante, né? Como tem muito turista, eles misturam geralmente a metade alguns personagens falam em francês e outros personagens falam em inglês. Mas no começo, principalmente ali, eles falam mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Imaginem aí, ó, essa cena, eu abrindo aqui a cortina vermelha e falando para vocês. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Certo? Então, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Ok? Fez sentido aí para vocês? Conseguiram entender? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Aí ela fala vos billets, billet, aqui vamos falar um pouquinho de pronúncia hoje também, né? Billet, aqui ó, nessa palavra billet, esse dois L's aqui, a gente não vai falar bilé. A gente vai falar billet, billet. Vou até escrever assim, ó. Bi-i-é. Só pra vocês entenderem. Opa, ele corrigiu aqui. Billet. E, geralmente, palavras que têm i antes de dois L's e, a gente sempre vai ter essa mesma pronúncia de como se fosse dois is seguidos. Ok? Deu para entender? Deixa eu pensar em alguma palavra. Agora não me vem à mente agora que assim uma palavra. Mas se daqui a pouco voltar alguma palavra aqui na minha mente, assim, com outro exemplo de palavra que tem dois is, tem dois L's, assim, eu escrevo aqui para vocês. Mas agora, como eu faço ao vivo, né, gente? Ao vivo, às vezes, não vem a palavra assim na cabeça, né, gente? Então, vamos lá. Continuando aqui. Vos billets, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Novamente, para quem não sabe, s'il vous plaît é a maneira formal de falar
ou quando a gente está falando para um grupo de pessoas também. S'il te plaît. Ó, vou escrever porque às vezes tem gente que não sabe, tá? Tem pessoas que já sabem isso, mas vou escrever para quem não sabe. E sempre é bom lembrar, né? S'il vous plaît, a gente pode significa por favor, mas é para um grupo específico. Vamos supor, você pode utilizar formal, né? Mais formal, formalmente, é, ou para um grupo de pessoas, certo? Para a gente falar com uma pessoa mais assim, de maneira informal, a gente vai falar s'il te plaît. S'il te plaît, ok? Então, por favor, mas de maneira mais informal, com amigos, por exemplo, família e etc. Tá? S'il te plaît, s'il vous plaît. Beleza. Continuando aqui, então, relendo a frase. Messieurs, vos billets, s'il vous plaît. Aí depois ele olha para ela ali, todo garanhão, digamos assim, né? Até querendo dar uma paquerada ali na menina e já fala: Bonsoir, bonsoir, né? Boa noite. Lembrando, gente, uma coisa que eu até dei uma explicação outro dia para uma aluna minha, que é bem normal, assim, no início, o pessoal confundir, que é o bonsoir e o bonne nuit. Bonsoir e bonne nuit. Bonsoir é realmente utilizado para boa noite, para quando a gente, vamos supor, quando você tá, eu que nem eu, que chega, entramos aqui na aula, eu posso falar para você, eu falei inclusive para vocês, bonsoir, tipo assim, boa noite, pessoal, né? Tô saindo do elevador, desculpa, tô entrando no elevador, eu vou falar bonsoir, se tiver alguém dentro do elevador, né? Se eu estiver sozinha, não vou falar nada, não vou ficar quieta, mas se tiver alguém no elevador, eu falo bonsoir, certo? Pra gente, então vamos, digamos assim, entrando em algum lugar, falando, como que eu vou explicar, colocar assim uma explicação, entrando em algum lugar, início de conversa, digamos assim, tá? E aí, o bonne nuit é utilizado para boa noite de quando você vai fazer dodô, como eu diria para minhas filhas, tá? Quando você vai dormir. Quando você vai dormir. Ah, tô indo dormir, vou falar para minhas filhas, bonne nuit, les filles, bonne nuit. Certo? Beleza, pessoal. Ah, e tem mais um aqui, gente. Vocês sabem qual que é o... Como que fala aqui o bom... não é o bonsoir, é como se fosse o boa noite, mas de quando você tá indo embora. Eu tô saindo do elevador agora. Como que eu falo pra pessoa que ficou dentro do elevador? Bonne soirée. É isso aí. Bonne soirée, tá? Então, cadê? Bonne soirée. Bonne. Inclusive, a gente já vai ver isso aqui mais para baixo aqui, tá? Então, por exemplo, saindo de algum lugar, indo embora, a gente pode utilizar a expressão bonne soirée. Mas a gente já vai ver que tem como a gente utilizar essa expressão para outro contexto, tá? Então, vamos lá. Bonne soirée, saindo de algum lugar, tô indo embora, tô indo embora de um restaurante que eu tô com meus amigos, eu vou falar bonne soirée tout le monde, bonne soirée tout le monde, tá? Ok, pessoal. E aí eles continuam lá, ó. Ela olha para ele, né? E fala assim: Alors, ela olha o ticket ali e fala assim: Alors, c'est juste là, c'est juste là. Então, é aqui mesmo, é aqui, ó, já é aqui. Tá? Então é aqui. Ela mostra, né? Ela sinaliza ali para ele aonde que é onde estão os assentos ali, né, deles. Peraí, gente. Aí. Aí. Aí ele olha e fala: Très bien, très bien, muito bem. Muito bem, très bien. Que não precisa dar muitas explicações, né? Aí aqui, olha só, gente. Ela fala para eles: Bonne soirée, bonne soirée. Nesse caso aqui, poderia ser no sentido de tipo, tchau, né? Poderia, até poderia. Mas não é, gente. No caso aqui, pelo contexto, esse bonne soirée,
ele é mais do tipo assim, aproveite a sua noite, tá? Então, o bonne soirée, a gente pode também dizer como for, digamos assim, uma excelente noite, um excelente concerto aí para vocês, tá? Uma excelente noite, tá? A gente poderia dizer nesse sentido de, tipo, de aproveitar a noite, tá? Então, bonne soirée aqui, eu vou traduzir como aproveite sua noite. Tá, então, obviamente que. Ah, Dai, mas como que eu vou saber quando que eu utilizo o bonne soirée para sair, né, tal? Gente, tudo vai depender, obviamente, do contexto. Do contexto. Tá, mas em geral, a gente vai utilizar ou para quando você está saindo de um lugar, ou para nesse sentido de tipo, aproveita aí da sua noite. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó, tu as passé une bonne soirée? Vamos supor, minha amiga me contou que ela ia para uma festa, que ela ia para um restaurante com os amigos dela naquele dia. Aí no dia seguinte, eu chego nela e falo assim: Ah, e aí? Você passou uma boa noite? Você aproveitou da sua noite lá? Você passou uma boa noite com o pessoal? A gente pode utilizar Tu as passé une bonne soirée? Você passou uma boa noite? Você aproveitou dessa noite? Tá? Então a gente pode utilizar esse bonne soirée nesse sentido também, tá? Como você passou boa noite, aproveitou, nesse sentido. Aí ele responde para ela, bonne soirée à vous. Boa noite para você, né? Boa noite para você. Ok, a gente já vai escutar novamente aqui o diálogo. Calma aí que tá quase acabando, gente. Si vous me cherchez, on est là. Ele fala para ela, si vous me cherchez, on est là. On bouge pas, enfin, surtout lui. O que significa essa frase? Si vous me cherchez, on est là. Si vous me cherchez, on est là. Se a senhora me procurar, a gente está aqui. A gente está aqui. On bouge pas. Aí ele dá até uma sacaneada ali no Felipe, né? Porque ele fala assim, ó. On bouge pas. A gente não se mexe. A gente não vai sair daqui. Quer dizer, sobretudo, principalmente ele. Tá? Ele até dá uma sacaneada ali nele, como quem diz, ele não vai se mexer daqui, ele não vai sair daqui, tá? É nesse sentido ali que ele fez essa piada ali com ele. Tá? Então, on bouge pas, eu vou traduzir aqui, se eu for traduzir como a gente não se mexe, vai ficar estranho, tá? Eu vou falar assim, a gente não vai sair daqui. Quer dizer, ou digamos assim, principalmente ele, né? Ele até aponta, principalmente ele, certo? Então, on bouge pas, enfin, surtout lui. Esse surtout aqui a gente pode traduzir como principalmente. Principalmente. Outra coisa que eu quero dar uma explicação rápida aqui para vocês é esse lá. Lá, gente, a gente pode utilizar para aqui, principalmente, tá? E tem também o ici, que a gente pode traduzir como aqui, tá? Então, viens ici, vem aqui, viens lá, é a mesma coisa. Viens lá, vem aqui. A única coisa que é atenção para você não confundir e utilizar esse lá como se fosse o nosso quando a gente fala, olha lá, ó, está lá, sabe quando a gente fala lá, né, para apontar para alguma coisa e tal? Cuidado para não confundir, porque em francês para dizer esse lá, a gente utilizaria o là-bas. Là-bas. Ali, certo? Tipo, é ali, ok? Então, é ali ou lá. Là-bas. Là-bas. Ok. Deixa eu só tirar de negrito isso aqui, porque senão a gente confunde com o texto. Vamos lá. Próxima frase. Aí ele fala, attendez, qu'est-ce qu'elles cherchent les femmes à votre avis? Qu'est-ce qu'elles cherchent les femmes à votre avis? Attendez, espera. Ele fala assim, espera. O que
as mulheres, o que é que, né? O que é que as mulheres procuram. O que ele está querendo dizer aqui é o que as mulheres procuram em um homem, porque eles estavam tendo essa conversa, né, sobre relacionamento. Então, o que é que as mulheres procuram em um homem, procuram na sua opinião? À votre avis. Essa expressão à votre avis, né? Esse avis significa opinião, mas em francês, vou colocar aqui opinião, mas em francês a gente existe também opinião para dizer opinião. Opinião, ok? Inclusive, uma dica bem rápida que eu di para vocês, que geralmente palavras que em francês terminam com a, til, o, né? Ou i, a, o, e o tio aqui, em francês vai terminar com I-O-N, geralmente. Existem exceções, com certeza. Mas muitas palavras do português que tem esse ião, assim, terminam com ion em francês. Ok? O Jimenez perguntou se esse avis pode também significar aviso. Deixa eu pensar. Tô pensando, tentando pensar num contexto, tá? Vamos colocar aqui, por exemplo, não, porque aviso em francês a gente diria mais avertissement, avertissement, para dizer aviso, tá? Aviso. Então não é a mesma coisa. É como fala, um falso amigo, falso cognato, certo? Vamos lá, continuando aqui nas nossas explicações aqui. Aí ele fala de uma maneira bem ali rápida, inclusive ele fala assim, je sais pas, la beauté, le charme, l'élégance. Isso é o que o Felipe ele fala, né? Ele quer dizer o quê? Eu não sei. A beleza, o charme, a elegância. Vocês percebem até que assim, se eu não traduzisse aqui, a gente consegue entender. Se a gente ler, tentar prestar atenção. Obviamente que sempre vão ter palavras que vão ser mais difíceis, porque não tem o mesmo sentido no português. Mas assim, por exemplo, essa palavra, ó, charme. Charme é a mesma coisa no português, charme. Elegance, elegância. Ele tem uma certa. é, Lembra bem, né, o português também, porque querendo ou não, a origem da língua é a mesma. Então, je sais pas. La beauté, le charme, l'élégance. Inclusive, lembra que eu falei para vocês ontem que ele não, ele fala ali de uma maneira bem rápida, né? Então, ele não fala je sais pas, ele fala je sais pas, tá? Je sais pas. E ó, hoje eu vou fazer um exercício com vocês aí de prática, gente. Vocês têm que ficar aí até o final para vocês poderem treinar aí pronúncia e tudo mais. Vamos lá. Aí ele responde, ó, que engraçado, pra vocês verem a diferença entre um personagem e o outro. O Driz já responde ali. Ah, mon cul, elle cherche l'oseille. Gente, o que significa isso aqui? Isso aqui, ó, ele fala até meio que um palavrão ali, né? Eu não vou repetir o palavrão aqui porque eu não gosto de falar palavrão. Mas ele falou assim, como que eu vou falar? Tentar falar para não falar palavrão. Vai ser difícil, gente. Mas assim, ó, só para vocês entenderem. Cu em francês, cu em francês significa pescoço, meu povo. Não significa cu. Não significa realmente o que é que a gente ouviu. E cul em francês significa realmente o, o buraco, gente. Tá? Então aqui ele olha para a cara dele e até fala assim, mon cul, mon cul. E essa expressão é muito utilizada no francês de forma informal, é lógico, que é para dizer, meu rabo, você tá entendendo? É tipo, que isso, que nada, né? Então ele tá dizendo, tipo, tá me tirando? Não é isso que as mulheres querem, né? Ele fala assim, meu,
Colocar assim, tá? Elle cherche l'oseille. Elle cherche l'oseille. Elas procuram, ou elas querem. Não, vou colocar elas procuram, vai fazer sentido. Elas procuram dinheiro. Gente, essa palavra oseille em francês é uma maneira de falar dinheiro de uma maneira bem informal. E em francês existem várias maneiras para a gente falar dinheiro de maneira informal, tá? A maneira mais formal para dizer dinheiro é argent, 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 ou de l'argent, né? Mas o correto é de l'argent, de l'argent. Então, dinheiro. E aí, oseille, a maneira mais informal aí, que é para também significar, é como se fosse grana, tá? É como se fosse o grana do português. É bufunfa, tá? Então, aqui, elle cherche l'oseille. Elas estão procurando dinheiro. Elas querem dinheiro. Daí ele fala la sécurité. La sécurité, a segurança. Elas querem segurança, estabilidade, né? Como que ele quer dizer? Daí ele aponta para um cara que tá do lado dele ali, que parece ser aquele cara ricão e tá com uma loira ali do lado dele, né? E ele fala assim: demandez-lui à lui. Demandez-lui à lui. Tipo, pergunte para ele aqui se isso aqui que eu tô falando não é verdade. Demandez-lui, pergunte-o para ele. Inclusive, aqui ele fala, essa maneira de falar, ele poderia ter simplesmente falado só o demandez-lui, demandez-lui, porque ele já tá apontando pro cara ali. Tipo, ele já até, inclusive, deu um tapa assim no braço dele, né? Ele tá apontando para ele, tá querendo dizer, pergunte para ele. Mas aqui ele ainda fala demandez-lui à lui. Ele fala de novo o à lui. A gente utiliza essas maneiras assim de falar em francês, que é para realmente, tipo, é, como falar, aumentar ainda mais o sentido daquilo que a gente está falando, tá? Então, demandez-lui à lui. Tipo assim, pergunta para ele aí, tá? Aí, tanto é que ele fala assim, ó, deixa eu só escrever aqui. Pergunta para ele. Aí ele fala assim, et là, vous, e agora você, ou o senhor, né, no caso aqui, e agora o senhor tem argumentos. O senhor tem argumentos. O que que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer... Por quê? O Felipe, ele é um cara multimilionário. Então, o que ele quer dizer é, tipo assim, dane-se se você é tetraplégico. O que as mulheres querem é dinheiro, segurança. É isso que ele está querendo dizer para ele, tá? Então, isso o senhor tem. Então, fique tranquilo, né? É nesse sentido ali que ele quis falar para ele, tá? Então, ó, argumentos, certo? Última frase ali para a gente terminar aqui a nossa tradução, frase a frase. Je suis peut-être naïf. Je suis peut-être naïf. 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 Sabe o que significa naïf, gente? Eu sou, talvez. Alguém tem ideia do que pode ser? Naïf. Vamos ver se alguém. Ah, Nikita falou aqui, ó. Inocente, muito bem. Talvez eu seja muito inocente, ele quer dizer, né? Talvez eu seja muito inocente. Talvez eu seja. Eu sou. Vou colocar assim, ó. Talvez eu seja inocente. Naif. Pessoal, em francês, geralmente, quando você tem. Porque vocês já perceberam, quando a gente escreve em francês, a gente não lê exatamente como está escrito, na verdade. A gente vai. Os sons no francês, digamos assim, ó. A gente precisa juntar, principalmente as vogais, para formar sons em francês, tá? Para simplificar aqui para vocês. Por exemplo, se eu juntar o A e o I em francês, vai fazer é. É, o som de é. Que nem nessa palavra aqui, mais, mais. Mas no caso aqui, nessa palavra, tem um trema aqui, né?
Tem o trema no i. Então, aqui é para realmente significar que eu vou pronunciar o i mesmo. Vou pronunciar exatamente como está escrito. Tá? Então, naif. Naif. Eu não vou falar nef. Eu vou falar naif. Je suis peut-être naïf. Inclusive, naïf. Peraí, vou escrever aqui de novo. Naïf significa inocente. E para dizer, só que assim, para dizer no feminino, vocês sabem dizer no feminino? A Nikita aí que respondeu naïf, sabe dizer como fala naïf, inocente, mas feminino? Porque muda. No feminino, se for uma mulher que estiver falando, vai mudar. Alguém tem ideia? A Nikita, será que sabe, Nikita? Vamos ver o que ela escreveu aqui. Naive, muito bem, exatamente. Naive, naive. Opa, acho que ficou um pouquinho pequeno aqui. Peraí, gente. Que travou aqui tudo, agora foi. Agora vai. Naiva, inocente, mas é no feminino. Feminino. Tá? Inclusive tem também aqui o i, que eu não consegui colocar o i com trema aqui. Naive, naive. Ok? Então, naïf, naïve. Mais j'espère que je peux séduire, mas eu espero que eu possa seduzir ainda, encore, ainda, avec autre chose que mon compte en banque. Ainda com outra coisa que com a minha conta do banco. O que ele quer dizer é que ele espera que as pessoas olhem também pelas qualidades dele, etc., né? Não só o dinheiro dele. Que nem eu falei, eu até falei aqui sobre a palavra encore. Encore em francês pode significar mais de tipo, me dá mais água, quero mais água, je veux encore, eu quero mais. Mas também pode significar ainda, ainda. Por exemplo, puxa vida, tô aqui apressada, tô muito apressada, tô atrasada, e o meu marido, nossa, ele ainda tá se arrumando. Aí eu vou falar pra ele: Oh, mais encore! Tu es en train de brosser les dents encore? Você ainda tá escovando os dentes ainda? Não é possível! Tá? Então, só para vocês entenderem o contexto, tá, pessoal? Então, encore pode significar ainda. Então, agora, a gente viu aqui cada frase do texto, fizemos algumas explicações aqui também. Tá? O que eu vou fazer agora? Vou colocar novamente ali para vocês o vídeo. Deixa eu voltar aqui, colocar novamente o vídeo para vocês ouvirem. E eu quero que vocês me digam... eu quero que vocês me digam aí se nessa primeira vez que a gente vai ouvir de novo, a compreensão de vocês melhorou e em quantos por cento vocês acham? Tá bom? Vamos lá. Messieurs, vos billets, s'il vous plaît. Bonsoir. Alors, c'est juste là. Très bien. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Si vous nous cherchez, on est là. On bouge pas, enfin surtout lui. Attendez, qu'est-ce qu'elles cherchent les femmes à votre avis? Je sais pas. La beauté, le charme, l'élégance. Mon cul. Elles cherchent l'oseille, la sécurité. Demandez-lui à lui, là. Et là, vous avez des arguments. Je suis peut-être naïf, mais j'espère que je peux séduire encore avec autre chose que mon compte en banque. E aí, pessoal? Essa primeira vez aqui, o que vocês acharam? Vocês ouviram lá a primeira vez? Teve gente que falou que não entendeu nada. Deu para entender melhor agora? Agora 95%. Só teve uma frasezinha que eu perdi. Aham. Muito bom. Tá vendo como ele vai melhorando? E assim, obviamente que não vai ser, digamos assim, não é um milagre. Não é uma fórmula mágica. Você vai ver aqui uma primeira vez e vai estudar a primeira vez e já vai sair entendendo tudo. Não. Que é justamente o que eu vou falar agora para vocês. Mas primeiramente eu quero que vocês escutem novamente, percebam aí de novo, tá?
E depois a gente vai falar mais um pouco agora sobre memorização. Vamos lá. Compartilhando de novo, prestem atenção, respirem fundo e bora lá. Messieurs, vos billets, s'il vous plaît. Bonsoir. Alors, c'est juste là. Très bien. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Si vous nous cherchez, on est là. On bouge pas, enfin surtout lui. Attendez, qu'est-ce qu'elles cherchent les femmes à votre avis? Je sais pas. La beauté, le charme, l'élégance. Mon cul. Elles cherchent l'oseille, la sécurité. Demandez-lui à lui, là. Et là, vous avez des arguments. Je suis peut-être naïf, mais j'espère que je peux séduire encore avec autre chose que mon compte en banque. Perfeito, gente. Tava melhor o som agora? Ficou um pouquinho mais alto? Eu acho que tava baixo, né, o som. Beleza. Aí, voltamos aqui no nosso texto, né? Se... eu escutei aqui esse texto, ouvi, né, esse áudio, esse vídeo aqui pela primeira, segunda, a gente escutou aqui, o quê? 3, 4 vezes? Não vai ser só com 3 ou 4 vezes que você vai já sair falando francês. Obviamente que não. Isso não vai acontecer. Mas se você quer aprender essas palavras, essas expressões, você precisa memorizar isso aqui, né? E sempre eu falo assim para os meus alunos, ó, a fluência ela vem através de 3 pilares. Primeiro pilar que a gente viu ontem, que era a imersão, né? Que você precisa estar imerso no idioma, mesmo quando, não tô na França. Eu tô falando com as pessoas que estão no Brasil, por exemplo, em Portugal. Não tem problema, você pode fazer aí uma imersão francesa, como eu expliquei ontem. E o que acontece na imersão francesa? Você aumenta aí o seu vocabulário, você aprende as estruturas da língua de forma mais natural, tá? Assim como a gente aprendeu a falar, como as crianças elas aprendem a falar de forma mais natural. Então essa é a parte 1, que é a parte de imersão. E a segunda, que é extremamente importante, que é a memorização. O que significa isso aqui? Quanto mais exposto, gente, você está, quanto mais você se expor à língua francesa e ao conteúdo que você principalmente está estudando ali, mais rápido você assimila o idioma e as estruturas do idioma. E por que eu estou falando isso que é importante aqui? Essa exposição e essa revisão aí do conteúdo, tá? Ó, eu sempre gosto de mostrar com essa curva do esquecimento aqui, que é a curva de esquecimento e retenção de um cara que estudou a memória e que chama Ebbinghaus, tá? Esse Ebbinghaus, o que acontece? Ó, ele colocou aqui a retenção de conhecimento em porcentagem aqui na esquerda e aqui abaixo aqui o tempo, certo? Prestem atenção, nessa linha azul aqui, ó, essa primeira linha azul aqui que tá aparecendo, nessa linha azul a gente consegue ver que quando eu aprendo, que nem eu acabei de ensinar esse conteúdo aqui para vocês agora, ensinei ali que naif e naive significa inocente, né? Beleza, agora que vocês entenderam, a cabecinha de vocês tá show, entenderam, beleza. Mas, gente, passa 10 minutinhos, ó, a sua retenção, a sua lembrança, a memória que você tem daquela palavra, daquela expressão, digamos assim, já vai caindo. 10 minutos depois. 24 horas depois, ou seja, amanhã, se você não treinar e não escutar nunca mais essa palavrinha aqui, naive, 24 horas depois, você vai ter somente aí entre 20% a 30% de lembrança daquele conteúdo. Uma semana depois, a gente não precisa nem falar, né? Você já esqueceu, nem lembro mais. Vocês lembram quando a gente... Bom, aconteceu muito isso comigo quando eu estava na escola, na faculdade, às vezes acontecia muito comigo de quando eu tinha que estudar. Eu estudava pra caramba, lá a Nikita que é médica, gente. A Nikita é médica, nossa doutora aí. Ela estudou pra caramba, gente. Às vezes até pode ser que aconteceu isso aí com ela. Vou dizer o que aconteceu comigo. Eu estudava lá, passava muito tempo estudando. Daqui a pouco vou fazer a prova, chegava no dia da prova, apareceu alguma pergunta lá e eu falava, nossa, eu sei isso aqui, eu sei, mas eu não consigo lembrar da resposta. E às vezes acontece, né? Dá aquele branco, dá aquela
E isso é justamente por causa disso também, sabe? Por causa dessa curva de esquecimento, dessa que a gente vai acabando esquecendo, né? Daquilo que a gente aprendeu. Se a gente, principalmente se a gente não pôr em prática, se a gente não revisar aquilo, né, de tempos em tempos. E o que acontece? Ebbinghaus, ele falou, ele provou isso. Ele falou assim, ó, se você não estuda só o conhecimento novamente, você vai esquecer ele. Só que, se você faz uma nova revisão, olha essa curva vermelha aqui, ó, você faz uma nova revisão, algumas horas depois que você aprendeu aquele novo conteúdo, a sua retenção, ela já vai melhorar. Ó, veja aí, ó, em 10 minutos você já vai estar com muita retenção. Em 24 horas, ó, a tua retenção que passou aqui de 20 a 30% já está aqui de 50 a 60%. Se você faz uma revisão 24 horas depois, ela vai aumentar de novo. A curva ela vai ficando, digamos assim, menor cada vez mais, tá? Você faz uma revisão um mês depois, a mesma coisa. A curva ela vai ficando menor. Isso significa que você vai retendo e assimilando aquelas informações, tá bom? Por quê? Gente, é simples. Imagine aí, no nosso cérebro, ele é uma máquina, nosso cérebro é uma máquina impressionante. E se a gente fosse reter todas as informações que passam na nossa frente, né, no dia a dia, a gente ficaria louco, porque tem tanta informação toda hora, toda hora, toda hora chegando nosso cérebro, que a gente ficaria, tipo, bem pirado, assim, né? Então, o nosso cérebro ele tem uma grande função também, que é de eliminar muita coisa da nossa cabeça para não deixar a gente pirar, né? Imagine só, você fica toda hora pensando em um monte de informação, né? Então, ele retém o que a gente tem mais contato, digamos assim. Eu tô simplificando bastante, tá, gente? Eu não sou uma especialista de memória, não sou nenhuma doutora de memória, mas eu tô simplificando aqui o que acontece, vocês sabem disso. Por exemplo, se eu escuto uma música, e eu gosto daquela música, eu começo a ouvir ela 3, 4, 5, 6 vezes seguidas, na 10ª vez eu já sei cantar metade da música. Por quê? De repetição, 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 repetição. Ouvindo muito aquilo ali. Então, vocês precisam repetir. Esse conteúdo que vocês viram aqui hoje, por exemplo, ó, todas essas frases, esse áudio, vocês precisam reler ele novamente daqui 1 hora, 24 horas, né, depois, um dia depois, 2 dias depois, tá? Vocês precisam ter esse contato diário com isso aqui, porque senão vocês vão acabar esquecendo. E às vezes é por isso que a gente até fala, eu acho que minha memória não é boa, tá? Mas não é que sua memória não é boa, é porque você não sabe reter da maneira certa. E aí, eu quero passar um exercício aqui para vocês, que é a melhor forma, isso para todos, né? Para quem é meu aluno e para quem não é. Quem é meu aluno já tem um pouco mais do cronograma ali dentro da nossa plataforma de estudos, mas eu tô, como fala, aperfeiçoando isso ainda mais. Por quê? O que mais faz sentido para você conseguir memorizar é você utilizar todos os canais. Eu vou utilizar essa palavra, né? Porque eu não consegui achar uma outra palavra no meu vocabulário para explicar isso aqui bem para vocês. Mas você precisa utilizar todos os canais possíveis que exploram aí todos os seus sentidos. Mas que, obviamente, te fazem ali ter contato com o mesmo conteúdo que você acabou de estudar. Então, por exemplo, eu preciso treinar minha compreensão oral, eu preciso também utilizar a minha vista aqui para eu conseguir ler. Porque, gente, tem gente que vai aprender mais lendo, tem gente que vai aprender mais escutando, tem gente que vai aprender mais falando. Cada um é diferente. E a gente precisa explorar todos esses sentidos, fazer exercícios com todos esses sentidos, e aí, conforme o tempo, você vai achando aí qual é o exercício que você acha que para você aprende melhor. Você vai memorizando mais. Tem gente que, por exemplo, quando vai fazer uma faculdade, gosta de escrever tudo, tudo. E é na mão, não é nem no computador. E daí você tá ali fazendo aquele movimento, tá? Então, só para vocês entenderem. Cada um tem a sua maneira. E agora como que eu vou fazer aqui? Eu vou passar aqui para vocês, por exemplo, o que vocês podem fazer, né? Que é, por exemplo, para vocês explorarem todos esses canais aí os canais possíveis, né, dos sentidos, digamos assim, por exemplo, assistir, que né, a gente fez aqui, ó, vocês assistiam, vocês estavam olhando, né, o vídeo ali.
Depois, você vai fazer o quê? Você vai assistir o vídeo, mas você vai ler também as legendas que estão ali em francês. Mesmo que você não saiba ler em francês, você vai tentar acompanhar junto ali as legendas. Outra coisa, ouvir somente o áudio do vídeo. Tá vendo, meus queridos alunos? Por que que eu faço vocês ficarem ouvindo o áudio lá? Porque é justamente para vocês treinarem só a escuta, sem essa parte aqui, ó, tá? Ouvir e repetir ao mesmo tempo, frase a frase. Por que que fazer ouvir e repetir? Porque eu vou treinar aqui a minha compreensão oral e vou repetir a frase. Ele falou bonjour, eu falo bonjour. Ele falou ça va, eu falo ça va. Ok? Outra coisa. Isso aqui, inclusive, é uma técnica que a gente chama de técnica da sombra, tá? Que é realmente você ser como se fosse a sombra ali do narrador, tá? Então, ouvir, repetiu, ouvir, repetir. Outra coisa, ler a transcrição do vídeo sem o áudio. Então, ler apenas o áudio. Ler apenas o texto. Ler e ouvir ao mesmo tempo. Então, você está lendo e ouvindo ao mesmo tempo. Lendo e escrevendo ao mesmo tempo, para você desenvolver aí, que nem eu falei, a sua escrita também. E talvez dessa maneira você consegue reter mais. Ouvir e escrever, do tipo ditado. Do tipo ditado. Lá no... Quem faz o curso Francisco Adai sabe que lá tem exercício de ditado, tá? Com imersões. Então, ouvir e escrever, para vocês, primeiramente, também desenvolver, obviamente, a escrita, mas para também treinar essa parte de memorização aí. E assim por diante. Então, você realmente tentar fazer exercícios com esse conteúdo, por exemplo, mas que você interaja, digamos assim, com todos os seus sentidos. Ok? Então, para fazer isso, você precisa ter imersão todos os dias na língua francesa. Todos os dias e com conteúdos reais. Nada de conteúdo de livro de gramática, nada, já sempre falei isso, o pessoal sabe, mas nada de conteúdo de livro de gramática, porque é só teoria e na hora da prática vocês ficam travados, tá? Então, realmente, filmes, vídeos, séries, entrevistas, documentários, textos e áudios, jornais, etc. Tá? E aplicar justamente esses tipos de exercício aqui para memorização. E quando vocês fizerem isso aqui, vocês vão ver que vocês vão sentir uma evolução absurda. E assim, não é você só assistir uma vez ou você só ler e escrever ele uma vez. É isso que eu tô querendo dizer. Não é uma vez que você vai ficar fluente. Gente, quem fala que escutou uma vez e vai ficar fluente, tá mentindo para você. Não. Vocês precisam repetir. Lembra que eu falei da música? Quanto mais eu escuto aquela música, mais eu decoro e aprendo aquela música de verdade. Pode passar 10 anos, 15 anos, se eu escutar novamente aquela música, eu vou saber a letra daquela música. Tá bom? É mais ou menos nessa lógica. Tá? Então, repetição. Gente, essa aqui foi a nossa aula de hoje. O que vocês acharam nessa parte de memorização, dessa aula de hoje? Quero saber aqui de vocês, primeiramente, para a gente já falar um pouquinho mais do que a gente vai ver amanhã, na aula de amanhã. Cadê aqui? Ó, até a Nikita comentou aqui que várias vezes aconteceu dela ter branco, até o branco, né, Jean Blanc. Bom, na verdade, boa noite, todo mundo. Na Oi. verdade, eu perdi no começo, como eu falei, né? Eu estava ocupada com preparando um CV. Eu acho que eu perdi aí 25 a 30 minutos de curso, Uhum. mas o que eu pude perceber, eu já cumpri bem. É bien. Bravo. Muito bom. Gente, na aula de amanhã a gente vai falar sobre conversação, que é o terceiro pilar aí para você atingir a fluência. É muito importante. Você não pode ter apenas só ouvir e não praticar. Você precisa praticar, tá? Você precisa praticar. Antigamente eu tinha um conceito assim que eu falava que não, que era só mais ouvir, principalmente desenvolver a compreensão, para depois a fala. Mas aí eu percebi que se os alunos eles não fazem os dois ao mesmo tempo, acabam travando, sabe? Desenvolve bastante a compreensão, mas a fala fica travada.
Então, o pilar da conversação, ele é extremamente importante. Extremamente importante. E a gente vai falar sobre conversação amanhã, na aula de amanhã. A gente vai ter a prática, que nem a gente teve aqui hoje, né? A gente vai ter a prática com o Les Intouchables aí, com o filme. E daí a gente vai ver um pouco mais de conversação amanhã. Para finalizar essa aula aqui, o que eu quero fazer? Eu quero fazer um exercício aqui já para preparar vocês para a aula de amanhã. Eu vou pedir para vocês, para alguém aqui, mesmo que seja iniciante, que esteja começando do zero, ou alguém que tenha já um nível, não tem problema, independente do seu nível, eu quero saber quem é que quer ler esse texto aqui comigo. Ah, peguei vocês, hein? Ó, eu vi a cabecinha do Ederson fazendo assim, ó. Puxa vida, né? Eu não. Vamos lá, gente. Quero saber, preciso de uma pessoa para ler comigo aqui. Vou Posso ler, colocando. sim. Então, Já que ninguém falou. vamos lá, Reminis. Você quer ser o personagem do Driz ou você quer ser o personagem? Eu acho que você vai ser o Driz, porque daí você vai praticar mais. Tá Tá bem. bom? Tá, deixa eu voltar aqui no texto, lá em cima. Peraí. Tá. Eu vou falando pra você quando é você, tá? Tá Presta bem. atenção aí, pessoal. Bora lá. Messieurs, vos billets, s'il vous plaît. Agora você. Bonsoir. Alors, c'est juste là. Très bien. Bonne Bonne soirée. soirée. Bonne soirée. Aí, agora você. Bonne soirée à vous. Bien. Agora é você. Attendez. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que qu'elle cherche les femmes, à votre avis? Je sais pas. La beauté, le charme, l'élégance. Mon cool. Elle cherche l'oseille, la sécurité, demandez-lui à lui. Et là, vous avez des arguments. Je suis... Oh, atenção, ó. Je suis peut-être naïf, mais j'espère que je peux séduire encore avec autre chose que mon compte en banque. Gente, parabéns pro Jimenez aí, ó. Obrigado. Meus parabéns. Alguém quer treinar com o Jimenez agora? Não comigo? Não precisa ter vergonha, a gente tá aqui para aprender, gente. Tá todo mundo junto. Alguém quer arriscar? As meninas aí que estavam falando que entendem bem o francês, mas têm dificuldade de falar. Domingos, é só abrir. Você consegue abrir o teu microfone aí? Cadê você? Deixa eu ver aqui. Aí. Se você tiver câmera, quiser ativar a câmera, pra gente é melhor também. Deixa eu só voltar lá em cima no texto. A gente tá te ouvindo. Ah, olá, boa noite. Boa noite, vamos lá. Você. É, é a minha primeira vez, né? Opa, seja bem-vinda. Obrigada. Então, eu não sei se vou bem, mas vamos lá. É assim mesmo. Mas, ó, sabe o que que é importante? É você treinar. Se você não. Tem uma primeira vez pra tudo, gente. Pra tudo na vida. Não é verdade? Pra tudo na vida. Então, Ok, é assim mesmo. Vamos lá. ok. Onde é que eu começo? Desculpa. Aqui, ó. Eu vou colocando assim pra você, tá? Ah, ok. Então, vamos lá. Mesure vos billets. Tô certo? Ai, meu Deus. Pode ir fazendo, vai fazendo, que eu vou te corrigindo depois. Vai, pode falar. Mesure vos billets, s'il vous plaît. Ok? Ó. Messieurs. Ah, monsieur, Uhum. monsieur, monsieur, vos billets, s'il vous plaît. Muito bem. Agora lá o Reminis. Bonsoir. Agora, bora lá.
Alors, c'est juste là. Muito bem. Alors, Alors, pode continuar? juste là. Muito bem. Feminis? Très bien. Domingos? Bonne soirée. Bonne soirée. Ó, aqui, ó. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Soirée. Esse E aí que a gente fala E. Na verdade, Ah, em português a gente bonne diria, soirée. mas é E. Ah, Soirée. bonne soirée. Isso aí. Ok. Bonne soirée à vous. Se vous Si vous, me... Ah, sorry. É o Jimenez, mas vamos lá. Ok. si vous me cherchez, on est là. On bouge pas, enfant, surtout lui. Ó, atenção aqui, Jimenez. Vous me cherchez. Me Esse, chercher. esse EZ aqui a gente pronuncia E, tá bom? Se vous me cherchez. Tá? Si vous, Quer repetir aqui? Só essa primeira parte? si vous me cherchez, on est là. Isso aí. Domingos, vamos continuar aqui? Ah, não, na verdade aqui é o Jimenez. Mas você quer tentar ler essa frase aqui ou você quer deixar o Jimenez ler? Ah, posso. Vamos lá tentar. Então tenta, vamos lá. Attendez, et estesi que les cherchez les familles à votre avis. Ok, vamos lá. Ó, você viu que agora há pouco eu falei pro Jimenez que EZ a gente fala E no chercher? Então aqui vai ser attendez. Attendez, Isso. Essa parte aqui é, attendez. uma expressão um pouco mais difícil mesmo de falar, tá? É normal. Mas, ó, vou até escrever assim, ó, entre parênteses, qu'est-ce... Vou escrever como a gente leria. Qu'est-ce qu'elle... Ó, qu'est-ce qu'elle... Tá? Então, essa parte que a gente leria, qu'est-ce qu'elle... Qu'est-ce qu'elle... Qu'est-ce qu'elle Isso, muito bem. Cherche cherche les femmes... les femmes, Atenção, femme, aqui, ó, a gente lê A. l- Opa, a gente lê femme e não E, tá? Não é fe. les Femme. femmes Uhum. Pode à continuar. votre avis. Isso. A gente só não fala a última letra, tá? Porque a última letra Ah, em vis, francês, geralmente a gente não pronuncia as últimas letras à das votre avis. Isso aí, a votre avis. Jimenez. Je sais pas. La beauté, le charme, l'élégance, Isso aí. L'élégance. l'élégance. Uhum. Comi uma palavra. E agora, vamos fazer uma frase cada um, porque vai ficar longa a frase. Vai lá, Domingos. Mon cou, mon cou, elle cherchait aux olives. Quase lá. Essa palavra você falou bem. Vamos lá. Elle cherche l'oseille. Elle cherche l'oseille. 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 Elle E cherche l'oseille. muito bem. Essa palavra aqui, consegue falar? La seconde, Ó, sécurité. la sécurité. Isso aí. Agora o Jimenez. Demandez-lui à lui. Il avoue, vous avez des arguments. Très, très bien. Bravo. E agora, Domingos, vamos lá. Je suis pe- mon Dieu. Je suis peut-être naïf. Alors, vamos lá. Je suis. Aqui você pode falar je suis. No caso ali, eles falam suis. Suis. Eles têm esse som de X, tá? Suis. Suis. Je suis, Je suis je suis peut-être. peut-être Essa palavra significa talvez. Peut.
Peut-être. Peut-être. Isso aí. Naïf. Naïf. Muito bem. Je Então, suis peut-être naïf. muito bem, excelente. Continua aqui? Mais, Mais j'espère qu'il y ait... Ai, meu Deus. devagar, tranquilo. Tá todo mundo junto com você aqui. Mais, perdão, mais j'espère qu'il y ait plus séduire Uhum. et courir avec Encore. Ó, devagarzinho. attrait. Ó, encore. Encore avec attrait. Autre chose. Autre chose que Uhum. mon compte em banque. Isso aí. Mon compte en banque. Mon compte em banque. Isso. Em francês, a maioria das palavras que terminam com E, tem muitas palavras que terminam com E em francês. É muito comum, muito comum. E, E a gente desculpa, e como é que se diz esse sedurir? séduire. Séduire, Isso. séduire. E puis séduire? Isso. Je peux séduire. Je puis séduire. Isso. Ó, as palavras que terminam em francês, a gente geralmente a gente não pronuncia o E no final. A gente só vai pronunciar o som de E, tipo, que nem você falou, com T, banquet, a gente não fala assim, tá? Aí em Ok, francês, a gente vai falar esse E no final, se a gente tiver por exemplo, que nem aqui, ó, beauté, a beleza, né? Beauté, se a gente tiver um acento. Tá, não esse é. acento aqui aí a gente vai acentuar essa letra E. Então vai ficar bote. Aí, por exemplo, esse é um exemplo. Outro exemplo aqui também é quando você tem um EZ nos verbos, né? Quando a senhora me procurar, então aqui me chercher, tá? Então EZ a gente vai falar E, ok? Ok, Então, no geral, a gente nunca vai pronunciar o E no final das palavras, só nessas exceções que eu acabei de te falar, tá? Então, mais j'espère, tá vendo que eu não pronuncio o E aqui, ó? J'espère que je peux séduire, eu falo até o R, encore até o R, vamos ver aqui, ó. Autre, não falei o E, autre, chose, eu termino no Z, chose, que mon compte, não falei o E, en banque, não falei o E, ok, tá? Então ok, geralmente a gente não vai pronunciar esses Ezinhos aqui, tá bom? ok. Gente, vocês estão de parabéns, vocês estão de Obrigada. mesmo, ó. A Domingos, primeira vez que ela tá aqui treinando, já conseguiu falar e ler o texto aqui muito bem. Você tá de parabéns, Domingos. E Jimenez também, viu? Jimenez também tá de parabéns. Gente, não quero tomar muito do tempo de vocês, mas eu quero vocês na aula de amanhã para a gente falar mais de conversação, para a gente ter exercícios de prática aqui junto de conversação e de pronúncia. Tá bom? Nos Ok, vemos amanhã, no mesmo horário, 16 horas, horário de Brasília, às 9 horas, horário da Europa, aqui de Paris, né? E sempre via Zoom. Beijão pra vocês, gente. Até amanhã. até amanhã.